Depois é que o governo geral nos ofereceu uma máquina para fazer blocos, com os quais edificámos primeiro a enfermaria, a cantina, a oficina mecânica de armamento, e assim a pouco e pouco, sabe? E o Agostinho lutou na guerra? Não, a outra parte, eu decidi ficar em África e depois eu tinha uma namoradinha, porque eu escrevia para o jornal Notícias de Lourenço Marques, que era o maior jornal da província. Eu participava de um suplemento oferecido pelo Notícias chamado Coluna em Marcha, dedicada à tropa. Você queria escrever um poeminha, uma crónica, um conto, e eles publicavam, entendeu? E aí, quando eu decidi ficar em Moçambique, eu conheci uma namorada com quem eu me escrevia durante 2 anos, e ela um dia me desafiou. Puxa, vai ter aí uma exposição de um português radicado em Moçambique, do norte de Portugal. Vamos! E eu fui. Então foi quando eu conheci Agostinho Duarte, em 1967. Tá? Eu fui, e com essa moça, nos conhecemos e tal. Participei depois, estive na segunda exposição, acompanhei toda a sua trajetória em outras exposições, Beira, Nampula, Porto Amélia. Eu creio que esses nomes portugueses já têm outros nomes. Porto Amélia, foi dado o nome de Porto Amélia em função da rainha Amélia de Portugal. Então, a partir da independência que surgiu em Moçambique, eu estava presente em Lusaka, no dia 7 de setembro de 1974, eles entregaram o território à Frente de Libertação de Moçambique, que representava a vontade do povo, etc, etc, de tendência comunista, que não ficou muito tempo no governo depois não. Porque, entretanto, vieram guerras civis e tal, foi um horror. Tá? Então, eu conheci o Agostinho Duarte em 67, acompanhei ele até 73, 74, quando a questão começou a piorar, porque a partir daquele momento os moçambicanos não queriam mais a permanência dos europeus, dos colonizadores portugueses, tá? E então nós tivemos que arrumar as malas e ir para outros lugares. Tem uma história que o professor contou que teve um evento que eles chamavam de 24 por 20, que ele disse que chegou um momento que os portugueses, que essa frente de libertação deu 24 horas. Sim. E essas pessoas e os portugueses, enfim, que não aceitassem a cidadania moçambicana, podiam levar 20 quilos. O Agostinho sai nesse momento ou sai antes? Não, o Agostinho, ele saiu em 75. Eu fui para a África do Sul e para o Zimbábue, estive na Tanzânia, estive no Quênia. O Agostinho saiu uns dias antes da independência, 25 de julho de 1975. O que levou ele a sair de lá, senhor? E a insegurança, não tinha como, porque depois os africanos começaram a perseguir os portugueses, não queriam mais a nossa permanência. Então ele foi levado a fugir, e ele foi para Portugal. Em Portugal permaneceu por mais um ano, mais ou menos, e veio para o Brasil em 76. Mas no meio disso tem uma história muito engraçada de amor, que eu retrato no meu livro depois, que vocês vão ver detalhes bem engraçados, porque ele já tinha, em 71, ele esteve aqui em Santa Catarina, para passar férias. E na praia ele conheceu a futura esposa dele. Entendeu? Depois, então, antes da independência, foi um horror, e todo mundo tentou sair. Mas foi um horror. Não tem palavras para descrever isso aí, sabes? Não tem. Foi uma coisa selvagem. Nós temos muitas fotografias em Portugal que nós deixamos. Eles atacavam as missões católicas, faziam atrocidades. Um horror. Eu nem trouxe essas fotografias. E como é que essas pessoas fugiam pelo aeroporto? Não. Eu tive tempo ainda em Moçambique. Como eu tinha influência, conhecia muita gente, eu consegui 2 lugares para mandar a minha futura sogra, o meu futuro sogro e a minha futura esposa para a África do Sul, para Joanesburgo. Eu fiquei mais um tempo lá, em Moçambique. Então, Portugal nos abandonou completamente. Teve a Revolução dos Cravos, né? Exatamente, tudo em função disso aí também, entendeu? A partir de 74 foi um rebuliço, tanto em Portugal como na África Portuguesa. Nós ficámos completamente abandonados.
Então, de repente, você imagina 500 mil portugueses em demandada de Angola e Moçambique. Foi um horror, porque Portugal não se preocupou em ajudar a fugir de uma situação terrível, os portugueses residentes e os moçambicanos também que se consideravam portugueses, porque quem nascia em Moçambique era português, entendeu? Então, o que nos salvou, no meu caso pessoal, eu que queria ficar em África, foi a receptividade dada pelo governo da Rodésia, hoje Zimbábue, e a receptividade dada pelo governo da África do Sul. Ele foi sempre um aliado até o último instante do governo português. Então imagina, 500 mil. Aí eu fugi para a África do Sul. Ali tivemos mais um tempo, depois fomos para a Rodésia, hoje Zimbábue. Então esses dois países foram maravilhosos. Quem teve tempo antes tentou sair de Moçambique de navio e tal, mas pago. O governo português não. Não pôs à disposição barcos, nem navios, nem aviões. Então é o salve-se quem puder. Muita gente ainda conseguiu levar móveis, etc. Mas dinheiro, essas coisas todas não, porque a Frelimo era comunista. Então nós tentámos tirar algum dinheiro, alguma coisa, os meus sogros também, porque o meu sogro trabalhava no Estado, a minha sogra naquele momento era aposentada também, e corremos ao banco para ver se a gente conseguia, enfim, tirar alguma coisa, e eles só nos autorizaram a tirar o dinheiro para pagar a passagem. Então perdemos tudo. Os meus sogros mais do que eu. Porque os meus sogros estavam em África, eles foram para a África com a minha esposa tinha 6 anos de idade. Então tinha uma vida feita, tinha um carro, tinha uma motoca, enfim, viviam muito bem, entendeu? E de repente você vê, de repente você perde tudo. Então cada um foge para onde. Fomos para a África do Sul, porque a minha sogra tinha um irmão em Joanesburgo. Então, não, a gente foge primeiro para a África do Sul e depois seja o que Deus quiser. Entendeu? Então foi um rebuliço muito grande que eu falo em detalhe aqui, neste livro também, Memórias Africanas. Tem aqui umas fotos da África do Sul, porque muita gente pensa que a África é só doença e tal. A África do Sul era uma potência. O problema da África do Sul, que agravou mais a situação, foi o Apartheid. Eu vivi o Apartheid na África do Sul, vivi o Apartheid no Zimbábue, um horror. Então a gente somos personagens ou testemunhas de um conflito que realmente aconteceu e que nós como é que se diz? Fizemos parte. É terrível às vezes recordar disso aí, mas eu recordo com muita saudade, porque eu amo a África, continuo amando a África, perdi os meus amigos todos, a minha mulher perdeu os seus amigos, porque cada um fugiu para cada lado, aí descobrimos que uns foram para o Canadá, outros estão na Venezuela, outros foram aqui para o Uruguai, para a Argentina, mantive correspondência com dezenas deles ainda, ex-combatentes de guerra também, meus amigos, depois nos perdemos, porque aí foram para outros países, a gente perdeu o contacto, mas a gente guarda boas lembranças, sabe? Então aí, Agostinho Duarte, então, em 76 decide, em vez de ficar em Portugal, que era um conflito social muito grande, porque Portugal cabe dentro do Estado de Santa Catarina. Na época éramos já 9 milhões. Você imagina 500 mil, 1 milhão de pessoas, de repente, retornarem para a sua terra. É impossível, é um colapso social. Então ele foi para Portugal, permaneceu mais um ano, e em 76 então decidiu, vou para o Brasil. E veio morar em Chapecó. O que levou ele a morar em Chapecó? Teve algum convite? Não, até em função de um amor. Mas a esposa... De uma moça que era professora, que ele conheceu em 71, na primeira viagem que fez ao Brasil. Então ela se escrevia com ele, ela ainda foi ter com ele lá também. Então no livro que eu tenho pronto, tu vais depois te inteirar de detalhes muito engraçados, tá? Em que ela foge de casa aqui, e assim, se os pais souberam depois, ela compra uma viagem de avião para visitar o amor da vida dela em Moçambique, e vai daqui, vai para Lisboa, vai para a cidade da Beira, vai... Incrível. E aí, quando a guerra começou a piorar, ele diz assim, não, tu voltas, isto foi em 74, tu voltas para Chapecó, para o Brasil, que eu vou dar vou